Olá, meus alunos queridos, então, estamos dando continuidade ao conteúdo, né, Reforma Protestante, Contra-Reforma, aquilo que a Igreja Católica fazia durante a Idade Média, mas o professor quer deixar aqui uma ressalva bem importante. Gente, tudo isso já passou na história, tá? Hoje a Igreja Católica é uma bênção para quem segue, né? Enfim, parou com todos esses abusos que possuíam, que faziam na época, durante esse tempo da Idade Média. E hoje nós podemos dizer que existe uma amistosidade, digamos assim, uma ligação, né, entre evangélicos e católicos, e muitos se respeitam. Ah, professor, mas tem gente que não respeita. Claro que tem. É esse o objetivo da nossa matéria, nossa disciplina, sempre tentar erradicar qualquer tipo de preconceito por religião ou qualquer tipo de outra coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade, o professor vai explicar aqui pra vocês, tá? E vai ter uma atividadezinha no final. O que acontece? A Igreja Católica, então, como o professor já falou anteriormente, durante ali na Idade Média, principalmente nos últimos séculos, a Igreja Católica esteve no seu apogeu, ou seja, no seu sucesso máximo. Eles mandavam e desmandavam, galera. Não tinha quem fizesse melhor do que eles, na concepção deles. Só que eles erroneamente cometiam alguns erros. Conscientemente? Sim. Por isso que nós chamamos esse termo, tá, esse processo, de consciente. Por quê? Porque eles sabiam o que estavam fazendo. Então o povo, coitado, a maioria não sabia nem ler nem escrever, tá? A Bíblia, que era onde eles podiam ter uma ressalva, ou eles podiam ter um respaldo, ou alguma coisa, né, para se descobrir se estavam seguindo algo certo ou errado, estava em outra língua, que é o latim. Então o povo que não sabia nem ler na sua língua, imagina em outra língua, que era, né, a língua antiquíssima romana, então ficava muito mais complicado. Aí a Igreja Católica, o que acontece? Prosseguia, cobrando pelo perdão dos pecados, cobrando para a pessoa ter um lugar no céu, tinha que pagar, por pedacinhos de madeira velha, dizendo que era a cruz de Cristo, não era coisa nenhuma. Eles ganhavam muito dinheiro por isso. Até que daí Martinho Lutero, opa, agora a história, essa tem a ver com a atividade. Martinho Lutero, um padre, que o professor já comentou também, um monge agostiniano. Eu vou ser muito sucinto aqui, gente, para não me alongar na aula, tá? Mas isso em sala de aula a gente vai conversar bastante. Eu tenho alguns instrumentos de tortura usados na época, que eu vou mostrar para vocês, que é bem chocante, tá? Mas tudo para vocês entenderem como vocês estão num momento de liberdade. Por mais que a gente ache que não, muitas vezes. Nós estamos sim, né? Com muita liberdade. Comparado antigamente. Claro que não é legal ficar comparando, né? Temos muito a avançar? Temos, mas nós temos muita liberdade também para agradecer. Então o que acontece? Martinho Lutero era um monge, né? Ele estudou antes de ser um monge, tal. Ele não tinha o propósito inicialmente de ser um padre, e aí ele entregou sua vida em função disso. Só que ele viu que a Igreja Católica estava realmente cometendo esses erros abusivos, né? E não queria mudar. Aí ele pega, faz um documento chamado 95 Teses, coloca na porta da igreja de Wittenberg, que hoje é no interior da Alemanha, né? E aí ele fixa erros, até aponta algumas sugestões que poderiam ser mudadas pela Igreja Católica. E a Igreja Católica aceita? Claro que não! Eles não vão aceitar. E aí começa a Reforma Protestante. Uma reforma através de protesto. Quem começou? Vamos dizer que foi Martinho Lutero. Professor, mas ele foi o primeiro? Não, gente. Muitas outras pessoas iniciaram esse processo, mas não conseguiram dar continuidade. Então ele foi um cara que conseguiu êxito, tá? Ele foi ajudado por um príncipe chamado Federico, né? Que ajudou ele, guardou ele, resguardou a vida dele num castelo. Lá nesse castelo ele pôde traduzir a Bíblia do latim para a língua alemã, para o povo compreender e que não caísse mais nesse erro, né? E uma das coisas que ele defendia é o seguinte, era que você tivesse a própria interpretação, você mesmo poderia ler a Bíblia e interpretá-la, sem a mediação de outra pessoa. Que antigamente era assim, as pessoas não sabiam ler nem escrever, então tinha que ter alguém explicando o que era. Tá? Então daí com a tradução da Bíblia abriu-se uma nova janela, né, da liberdade e da democracia. A democracia é o poder do povo, né? Democracia, a gente poder falar. Tá, só para falar agora uma coisa, a atividade como é que vai ser, prof? Gente, Martinho Lutero é uma referência para muitas pessoas. Ah, professor, mas ele tinha um monte de defeito aqui, eu tô lendo aqui sobre ele. Sim, ele tinha defeitos, ele cometia erros. Só que eu estou falando aqui de uma coisa que nós como seres humanos temos que fazer. Que enaltecer sempre as qualidades do ser humano. O professor Ismael está cheio de erros e defeitos, mas eu tenho qualidades. Quando a gente olha as qualidades, a gente começa a olhar o ser humano de uma forma diferente. Quando a gente pega e preza os defeitos, daí a gente vai começar a olhar o ser humano de uma forma muito diferente da que Deus vê, tá? Respeitando tudo e a todos, né? E aí o que acontece? Martinho Lutero se tornou uma referência para muita gente. Depois de eu falar do calvinismo, do anglicanismo, mas isso não é agora, tá? Então ele se tornou uma referência, uma pessoa que, uau,
Olha, é um modelo de exemplo que lutou contra os abusos da Igreja Católica, tal, tal, tal. Aí o professor faz uma pergunta. Eu quero que vocês pesquisem 3 mudanças que Martinho Lutero fez, tá? Ele fez surgir a Igreja Protestante. O que mudou? 3 coisas que mudaram da Igreja Católica para a Igreja Protestante, que ele tirou fora, que Martinho Lutero mudou. E quem é a referência da sua vida? Sua mãe? Por quê? Ah, professor, porque ela faz isso, porque ela é trabalhadora, porque ela é uma guerreira, porque ela faz isso. Seu pai? Por quê? Seu tio, sua avó, sua mãe? Quem? Né? Seu professor, sua professora? Quem? Eu quero saber quem, tá bom? Coloque aí, faça atividade, mande para mim ali no Google Classroom ou no meu WhatsApp privado, tá bom? O professor está recebendo da mesma forma, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vou estar colocando esse vídeo tanto no canal do projeto, no YouTube, Ismael Ramos, Você Merece Respeito, lá você encontra todos os videozinhos, inclusive da canção, e também ali no Classroom, né, no Google, tá? Você pode acessar nos dois esse vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Vamos cantar o refrãozinho da canção só? Merecemos amor e merecemos perdão, e todos unidos nos tornamos irmãos. Júlia Lopes seguindo, Ivo de Aquino também, fazendo nossa parte, levando o bem. Um abraço, fique com Deus.